Nesse vídeo, nós vamos definir o que vem a ser uma função de várias variáveis. Definir o domínio, o gráfico e imagem de uma função real de várias variáveis. Vamos começar pela definição. Uma função real f de n variáveis é uma regra que associa a cada n upla do tipo x1, x2, xn, pertencentes a Rn, um único número real W dado por f de x1, x2 até xn. O conjunto A, subconjunto de Rn, ele é chamado domínio da função f. Podemos denotar a função f desta forma, o que significa que a função f ela está associando cada n upla do conjunto A, que é subconjunto de Rn, um único elemento W dado por f de x1, x2 até xn. Este conjunto A é o domínio da função f. E isto daqui é o que nós chamamos lei de formação da função f. O conjunto de pontos possíveis para a função f nós chamamos de imagem de f. Ou seja, a imagem de f é o conjunto dos pontos f de x1, x2 até xn pertencentes aos reais, tais que x1, x2, xn pertence ao conjunto A, ou seja, pertence ao domínio da função f. Nós definimos o gráfico de f e denotamos por g de f como sendo o subconjunto de Rn mais 1 formado por todos os pontos da forma x1, x2, xn, f de x1, x2, xn, pertencentes a Rn mais 1, onde x1, x2, xn pertence ao conjunto A. Portanto, se a nossa função é uma função definida em Rn, o gráfico dela estará em Rn mais 1. Isso porque a n upla x1, x2, xn pertence a Rn e f de x1, x2, xn pertence a R. Assim, este ponto pertence a Rn mais 1. Uma ilustração para essa situação é a seguinte. Considere aqui o espaço n-dimensional, contendo o domínio da nossa função, e a esse espaço vamos acrescentar mais uma dimensão, que representará a imagem da função. Agora, vamos marcar um ponto do gráfico nesse espaço n mais 1 dimensional. De que forma? Primeiro, pegamos um ponto do domínio e vamos associar a ele, na direção do eixo da imagem, o valor f de x. Esse ponto é o ponto do gráfico de f, de coordenadas x, f de x. E fazemos isso para todos os pontos do domínio da função f dada. Isso vai gerar o gráfico da nossa função, que na nossa ilustração está representado aqui. No caso em que n mais 1 é maior ou igual a 4, nós temos o que chamamos de hipersuperfície. A observação que nós vamos fazer aqui é que, em geral, nós vamos trabalhar com n menor ou igual a 3. E a outra observação é que, em geral, nós daremos apenas a lei de formação da função f, de modo que o domínio seja o maior subconjunto de Rn para o qual a lei de formação dada faça sentido.
Vamos agora aos exemplos. Eu quero encontrar e esboçar o domínio da seguinte função, dada por f de xy igual a raiz de x mais y sobre x menos 1. Então, foi dado a lei de formação da função. E esta função, como nós podemos observar, ela é uma função que depende das variáveis x e y. Portanto, o seu domínio será o maior subconjunto de R2, tal que esta lei de formação faça sentido. Para que esta lei de formação faça sentido, nós precisamos que a raiz esteja bem definida e que x menos 1 seja diferente de zero, pois x menos 1 está no denominador. Portanto, o domínio da nossa função f é dado pelos xy pertencentes ao R2, tais que x mais y maior ou igual a zero e x menos 1 diferente de zero. X mais y maior ou igual a zero, pois nós temos a raiz de x mais y. E para que essa raiz esteja bem definida, temos que ter x mais y maior ou igual a zero. Vamos agora esboçar este domínio no plano aqui xy. Quando temos x menos 1 igual a zero, isso daqui implica x igual a 1. Ou seja, no plano xy, nós temos aqui a reta x igual a 1. Só que nós não queremos x menos 1 igual a zero. Ou seja, nós não queremos os pontos onde x igual a 1. Portanto, estes pontos que estão sobre essa reta não fazem parte do nosso domínio. Então, nós vamos tirar estes pontos do nosso plano xy. Agora, vamos tomar x mais y igual a zero. Isso implica y igual a menos x. Ou seja, nós temos aqui a reta y igual a menos x no plano xy. Observe que nós queremos os pontos tais que x mais y é maior ou igual a zero. Sobre esta reta, nós temos a igualdade, ou seja, x mais y igual a zero. Para determinarmos quais são os pontos que satisfazem esta condição, podemos testar alguns valores. Por exemplo, podemos tomar um ponto sobre a reta e um ponto fora desta reta. Se tomarmos um ponto sobre essa reta, vamos supor o ponto de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 1. E tomarmos aqui fora o ponto de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 2. Daí, então, nós vamos ter que menos 1 mais 2 é maior do que zero. Ou seja, este ponto satisfaz esta nossa condição. Portanto, os pontos que irão satisfazer esta condição são os pontos que estão deste lado desta reta y igual a menos x. Portanto, o nosso domínio é toda esta região, menos os pontos que estão sobre esta reta x igual a 1. Então, este é o domínio da função f, cuja lei de formação é raiz de x mais y sobre x menos 1. Exemplo B. Neste exemplo, agora nós queremos encontrar o domínio desta função dada por x² igual a ln de y² menos x e esboçar este domínio. Então, foi dada
a lei de formação da nossa função. Ela é uma função que está definida nas variáveis x e y. Portanto, o domínio dessa função será o maior subconjunto de R2, tal que esta lei de formação faça sentido. Aqui nós temos um polinômio x ao quadrado. O x ao quadrado ele está bem definido, qualquer que seja o x que tomarmos. Agora, aqui nós temos a função ln de y ao quadrado menos x. Quando é que a função ln está bem definida? Quando este termo aqui for estritamente maior do que zero. Portanto, o domínio da nossa função f, então, será os pontos x e y pertencentes a R2, tais que y ao quadrado menos x seja maior do que zero. Para esboçar esta região, vamos tomar y ao quadrado menos x igual a zero. De onde nós temos, então, y ao quadrado igual a x. Y ao quadrado igual a x, no plano xy, nós já sabemos. Isto representa uma parábola sobre o eixo x. Só que nós não queremos y ao quadrado menos x igual a zero. Nós queremos y ao quadrado menos x maior do que zero. Portanto, estes pontos que estão sobre a parábola não fazem parte do nosso domínio. Então, vamos retirar estes pontos que estão sobre esta parábola. Agora, precisamos determinar se os pontos que estão no nosso domínio, eles são estes pontos que estão fora da parábola ou estes pontos que estão dentro da parábola. Uma maneira de determinarmos quais são esses pontos é tomando um ponto, por exemplo, aqui fora da nossa parábola. Vamos tomar y igual a 2 e x igual a 1, por exemplo. Daí nós vamos ter que 2 ao quadrado menos 1, isso é igual a 3, que é maior do que zero. Portanto, nós temos então que este ponto satisfaz esta condição. Ou seja, os pontos que satisfazem esta condição são os pontos que estão fora da nossa parábola. Então, nosso domínio é esta região. São todos esses pontos que estão fora desta nossa parábola, dada por y ao quadrado igual a x. Considere agora f de xy dada pela lei de formação, raiz quarta de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Novamente, nós queremos determinar o domínio dessa função e esboçar este domínio. Para que essa função esteja bem definida, nós precisamos que 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero. Isto implica em x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Portanto, o domínio desta função será o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Portanto, o nosso domínio nada mais é que um disco circular de raio 1, com centro na
origem. Então, temos aqui representado no plano XY o domínio da nossa função f de xy. Nesse exemplo agora, eu quero encontrar o domínio e esboçar o gráfico da função, dada por f de xy igual a menos x menos y mais 2. A função dada, ela está definida para as variáveis x e y. Portanto, o domínio dessa função será o maior subconjunto de R2, onde esta lei de formação faça sentido. Observe que não temos nenhuma restrição para os valores de x e y, pois nós temos aqui um polinômio nas variáveis x e y. Portanto, o domínio vai ser todo o R2. Como o domínio da nossa função é o R2, então nós temos que o gráfico de f é o conjunto dos pontos x, y, f de xy pertencentes a R3, tais que xy pertence a R2. Portanto, para esboçar o gráfico da nossa função, nós queremos encontrar os pontos do espaço que satisfazem a seguinte equação: z igual a menos x menos y mais 2, ou x mais y mais z menos 2 igual a 0. Esta equação, nós já sabemos que ela representa um plano. Este plano, ele irá interceptar o eixo x no 2, o eixo y no ponto 2 e o eixo z no ponto 2. Portanto, então, o gráfico da nossa função f de xy igual a menos x menos y mais 2 pode ser representado desta forma. Ou seja, a nossa superfície é um plano que intercepta o eixo z na altura 2, o eixo x na altura 2 e o eixo y na altura y igual a 2. Então, essa é a nossa superfície, dada pela f de xy igual a menos x menos y mais 2, ou seja, um plano que corta o eixo x na altura x igual a 2, o eixo y na altura y igual a 2 e o z na altura z igual a 2. Temos agora a função dada por f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós queremos novamente encontrar o domínio desta função e esboçar o seu gráfico. Observe que novamente nós temos uma função definida nas variáveis x e y. Portanto, o domínio dessa função será o maior subconjunto de R2, onde esta lei de formação faça sentido. Aqui nós temos um polinômio nas variáveis x e y. Portanto, esta função estará bem definida qualquer que seja x e y pertencentes a R2. Assim, o domínio dessa nossa função será todo o R2. E o gráfico de f é dado pelo conjunto dos pontos xy, f de xy pertencentes a R3, tais que xy pertence a R2. Portanto, para esboçar o gráfico dessa nossa função, nós precisamos encontrar os pontos de R3 que satisfazem a condição z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado.
Esta equação, ela nos lembra a equação de um paraboloide. Só para relembrar, nós temos que a equação que representa o paraboloide elíptico é dada por z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Portanto, nós temos nessa nossa equação a igual a 1, b igual a 1. Ou seja, essa nossa superfície é um paraboloide com concavidade voltado para cima. Então, aqui está a representação geométrica do nosso paraboloide, ou seja, o esboço do gráfico da nossa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos agora considerar a função dada por f de xy igual a raiz positiva de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Novamente, nós queremos esboçar o gráfico desta função e determinar o seu domínio. O domínio dessa função vai ser os pontos que estão em R2, pois nós temos a f definida nas variáveis x e y, então vai ser o maior subconjunto de R2, onde essa lei de formação faça sentido. Esta lei de formação fará sentido apenas quando este termo aqui for maior ou igual a zero. Portanto, o nosso domínio será o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Ou seja, o domínio da f é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Agora, o gráfico da função f ela é dada pelo conjunto dos pontos x e y, f de x e y pertencentes a R3, tais que x e y pertença ao domínio da nossa função f. Este é o domínio da nossa função f. É o conjunto dos x em R2 que satisfaz esta equação. Assim, para esboçar o gráfico da função f dada, nós precisamos encontrar os pontos que estão em R3 e que satisfazem a equação z igual a raiz positiva de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse z, como nós estamos considerando aqui apenas raiz positiva, então nós temos que z é maior ou igual a zero. Elevando ambos os lados ao quadrado, nesta expressão, nós temos z ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e z maior ou igual a zero. Ainda podemos reescrever esta equação como sendo z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e z maior ou igual a zero. Dividindo por 4 ambos os lados, nós temos, então, que z ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, e z maior ou igual a zero. Dividindo agora
ambos os lados por 4, nós temos z² sobre 4 mais x² sobre 4 mais y² sobre 4 igual a 1. E z maior ou igual a 0. Relembrando, a equação do elipsoide é dada por x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Portanto, esta nossa equação, quando consideramos A igual a 2, B igual a 2 e o C igual a 2, nós temos um elipsoide. Só que aqui nós temos o z maior ou igual a 0. Portanto, nós temos apenas a parte superior do elipsoide. Ou seja, nós temos apenas esta parte do elipsoide. Ou seja, o gráfico da nossa função, ele se parece com uma calota. Então, temos aqui a nossa superfície, melhor representada, juntamente com o plano z igual a 0. Observe que o elipsoide, um caso particular, quando A igual a B igual a C, que é o caso que nós temos aqui, isso representa uma esfera. Nesse caso, nós temos a parte, então, superior da esfera.